Boa tarde a todos. Iniciando o segundo encontro de Habitats de Inovação do Norte Pioneiro do Paraná. Temos aqui o nosso amigo Guilherme Murara. Vou fazer uma pequena apresentação do Guilherme. O Guilherme é gerente de negócios inovadores na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico Sustentável de Santa Catarina. Trabalha com a implementação da rede de centros de inovação e é conselheiro do Sapiens Park. Foi secretário do movimento Pacto pela Inovação 2019-2021 e membro do comitê da Agência de Atração de Investimentos de Santa Catarina. Graduado em Administração Pública pela Universidade do Estado de Santa Catarina, especialista em Gestão Pública pela Universidade Federal de Santa Catarina e mestre em Administração pela UDESC. Antes de passar a palavra para o Guilherme, eu sou Rúbia Martoni, sou coordenadora do programa Habitats de Inovação aqui do Norte Pioneiro e é um grande prazer estar com todos vocês. Por favor, Guilherme. Opa, boa tarde, Rúbia. Boa tarde, pessoal. Para quem acompanha a gente aqui em casa também, né? Eu acabei cometendo um ato falho, que eu botei que era o terceiro encontro no slide. Eu achei que era o terceiro, mas eu vou... Guilherme, não se preocupe, você já está convidado para o ano que vem. Então, eu vou ficar em pé, então, para apresentar um pouco. Vocês me convidaram aqui para falar um pouco dessa experiência, né, com a implementação de ecossistemas, centros de inovação, e também com políticas de inovação, pensando também na questão dos municípios, né? Acho que eu vou ficar virado para cá. Só pegar aqui. Começando só para dar uma contextualizada, né, que a gente começa a falar muito sobre ecossistema de inovação, e quando a gente pensa em inovação, a gente está sempre querendo trabalhar com esse ambiente para que a inovação floresça, né? A gente não consegue projetar a inovação, mas a gente pode projetar aquele ambiente para a inovação aparecer. E aí, quando a gente olha tendências mundiais, né, eu gosto muito do TED, do Don Tapscott, que ele fala que a internet, enfim, celular, está deixando tudo muito mais transparente, inclusive as organizações, as prefeituras também, enfim, cada vez mais as organizações estão expostas na internet, conforme qualquer tipo de ação que elas tenham, e isso aí está criando, né, um mundo cada vez mais aberto. E a organização que não se adequar, não for atrás da mudança, da evolução daquilo, pode acabar ficando aí presa no que eles chamam de uma plataforma em chamas, né? E acabar se queimando e acabar eventualmente até acabando com essa instituição. E aí ele defende que o mundo mais aberto, ele vai envolver então uma questão muito mais forte de colaboração, compartilhamento, transparência, empoderamento e confiança, que eu acredito que deve ser também aí os princípios quando a gente vai trabalhar um ecossistema de inovação. E aí, nesse mundo mais aberto, o que começa a aparecer aí, todo mundo fala, né, mudanças muito aceleradas, principalmente depois da pandemia, com essa aceleração digital que a gente teve praticamente forçada. Esse fenômeno startup, que está todo mundo querendo botar aí um monte de startup no mundo, mas será que isso é a solução da política de inovação? É só botar startup? E aí, claro, a inovação constante. Mas aí, quando a gente pensa em inovação, nem sempre fica muito claro qual que é o conceito disso aplicado na política pública ou no desenvolvimento regional. Aí eu fui pegar o conceito aqui, que praticamente a gente tem que fazer um novo mestrado para entender, que é o conceito do Manual de Oslo, mas é que ele é um conceito muito específico para trabalhar com indústria. E aí, muitas vezes, a gente faz referência a ele, achando que vai entender o que é inovação, que é só isso aqui. Mas, em resumo, no Manual de Oslo ele vai dizer que é a introdução de um bem novo ou um serviço, né, ou significativamente melhorado, e que isso aí pode estar envolvendo processos de produção, distribuição, marketing ou questões ali organizacionais. E aí, sempre nessa questão, ou significativamente melhorado. E aí, quando a gente olha também, pensando em política pública para a lei de inovação, que é a lei de 2016, que atualizou o conceito, é muito semelhante ao que traz o Manual de Oslo, né, também com a introdução de uma novidade, o aperfeiçoamento no ambiente produtivo e social, que resulta em novos produtos, processos ou serviços, enfim, ou que seja aí significativamente melhorado. Mas eu prefiro trabalhar com um exemplo, acho que é mais interessante para quem também está acompanhando.
E aí, aproveitando que aqui vocês são produtores de café, vamos trabalhar com o exemplo do café. Quando a gente vai lá nos Estados Unidos e compra um café, né, na famosa Starbucks, quase 97% do valor que a gente paga naquele café, ele está indo para engenharia genética, processamento, venda, design, ou seja, aplicação de tecnologia e criatividade. E 1 a 3% para a produção do grão. E aí, quando a gente pensa no Brasil, a gente é o maior produtor de café desde o século XIX, só que a gente exporta esse café a R$4 o quilo, em média. E aí, depois a gente pega e importa da Alemanha, ele em cápsula, pagando quase R$400 o quilo. Ou seja, é um placar muito pior que o 7-1 que a gente tanto lamenta da Copa. Mas é para onde a gente tem que olhar, né? Assim, agregar tecnologia, inovação, criatividade naquilo que a gente também tem aqui como potencialidade. E aí, quando a gente está falando de inovação, a gente precisa falar sobre ecossistemas. E aí, o que os estudiosos, as experiências aí, mundo afora, aqui também no Brasil, falam, né? Que incubadoras, aceleradoras, rede de investidores anjo, enfim, todos esses ambientes de inovação, eles costumam falhar se eles trabalharem isso de forma isolada. Eles têm que trabalhar com esse ambiente, esse ecossistema que é chamado com os atores ali da região. E aí aqui eu trouxe uma imagem que ela é bem... eu não sei se vocês já viram ela, mas ela resume os habitats de inovação que a gente tem aí, as tipologias dos habitats, né? Então, começa desde lá da pré-incubadora, onde a pessoa vai tirar a ideia do negócio. Eu tenho uma ideia genial aqui que eu queria desenvolver ela. Tu vai fazer um trabalho de pré-incubação para maturar essa ideia, validar ela, fazer um plano de negócios. E aí, uma média aí de uns 4, 5 meses, para a tua ideia, ela está pronta para ir, digamos, para uma incubadora. E aí depois ir seguindo esse funil da startup, né? Mas, além desse ambiente, a gente tem uma série de outros, né? Os NITs das universidades e das ICTs, ambiente maker, né? Esses espaços makers que agora estão se tornando mais populares, estão sendo trazidos para as escolas também. Coworking, Living Lab, né? Um laboratório vivo aí para testar tecnologia. Hoje em dia está super em alta a questão do sandbox regulatório, né? Então, por que não instituir Living Labs pelas cidades também para trabalhar com isso? Enfim, a gente vai tendo ali também centros de inovação, que esse, então, seria digamos que o projeto principal que a gente trabalha hoje em Santa Catarina. Parques e as tipologias de parques, né? Que então acabam concentrando também dentro deles, podem concentrar, né? Um centro de inovação, uma incubadora, todos esses outros habitats. Os distritos e, por fim, as cidades inteligentes ou as outras tipologias. E aí, pensando aqui, quando a gente vai trabalhar com esse ecossistema, né, aqui dando um exemplo como um centro de inovação, ele vai ter que se comunicar com uma série de instituições e ter relações com empresa, com poder público, com universidade, com uma instituição de pesquisa, um investidor anjo, por acaso está lá na nuvem, aqui no slide, aceleradora, incubadora, o próprio Sebrae também como um grande parceiro, né, de apoio ao micro e pequeno empreendedor, enfim. Então, o centro ele vai ter que estar conectado a isso. Então, com certeza, quando tu vai desenvolver uma política pública de inovação em âmbito municipal, tu precisa também se atentar que tem todos esses atores, esses stakeholders aí para tu conseguir articular. E aí, o que tem relação com inovação? Conforme eu já estava expondo, mas desde a questão dos setores, o setor público também participa desse processo de inovação, o setor privado, a sociedade civil. Quando a gente pensa em inovações muito disruptivas, elas acabam apontando para um investidor que foi no momento mais incerto, que geralmente foi com recurso público. Isso aí a gente pode pegar da internet ao álcool, que foi desenvolvido como combustível aqui também no território brasileiro. E aí, que atores que a gente lembra, né? Vem desde a empresa, aquele empresário mega inovador, um Steve Jobs que pega uma série de tecnologias junta com um design mega criativo e cria o iPhone. A gente tem aí a indústria também fazendo o seu papel na pesquisa, universidades, os centros de pesquisa, parques tecnológicos, centros de inovação, enfim, toda essa série de habitats podem estar aqui dentro desses atores. E aí, quanto a tipo de inovação, isso aqui renderia, acho que talvez mais umas 2 ou 3 palestras, porque
para cada inovação ali que a gente vai pensando, a inovação pode ser tecnológica, pode ser social, pode ser uma inovação de produto, processo, serviço, ela pode ser disruptiva ou pode ser incremental, enfim, tem todas essas terminologias de inovação que são importantes da gente ter esse conhecimento para ver onde que o poder público pode entrar também. E aí, o que é esse ecossistema, né? Em resumo, eles são pessoas que estão ali naquele território, sendo envolvidos por uma cultura que vai estimular, né, o relacionamento, a confiança entre eles, e aí permeados por uma infraestrutura, tecnologia, incentivos, só esperar o barulho, fundos, né, e outras formas para que a gente faça com que opere esse ecossistema de inovação. Essa figura aqui, ela é do guia, eu até trouxe um aqui para a Rúbia, né, dos guias de implantação dos Centros de Inovação de Santa Catarina. Ela foi desenvolvida em parceria com o professor Josep Piqué, da Universidade La Salle de Barcelona, e o grupo VIA, da Universidade Federal ali de Santa Catarina. E ela contempla o que tem que ter aí nesse ecossistema de empreendedorismo e inovação, né? Então, a gente vai ter desde a parte da política, ali em cima, então, com o governo, as lideranças públicas engajadas nisso, acesso a capital, fundos de investimento privado, acesso a fundos da FINEP, Fundação Araucária, enfim, as outras formas de fomento. Um ecossistema vai ter que também estimular a cultura, os valores ali naquela região, valores de empreendedorismo, capital humano, a gente precisa ter formação de talentos, isso é uma questão que eu acho que está pegando em todos os lugares do país, que é falta de programador, falta de mão de obra qualificada, olhando para essas profissões que são portadoras de futuro. Hoje a gente já tem muito estudo sobre isso, o Fórum Econômico Mundial indica já uma série de profissões que estão com os dias contados em detrimento de outras aí que acho que nem surgiram ainda, né? As pessoas que estão estudando hoje talvez vai ser criada a profissão dela. Instituições de suporte também, né, com infraestrutura, instituições também que podem fornecer orientação para o empreendedor inovador, principalmente. E aí também a questão de mercado, acessar aí a consumidores, né, trabalhar com os empreendedores e principalmente também trazer os empresários da região para esse processo, porque tem muita experiência, muitos deles podem ser mentores dessas pré-incubadoras, das incubadoras e dessas organizações que estão surgindo. E aí, por onde começar, né? Que eu joguei aqui um monte de coisa nos slides para vocês, falei já de ecossistema, de mundo aberto, conceito de inovação. Eu vou adaptar aqui algumas coisas que a gente trabalha nos guias de implantação. Os guias são 3 volumes, né? Para quem quiser, dá para consultar no site dos Centros de Inovação. Esse material ele foi preparado a partir de uma iniciativa no governo de Santa Catarina, que começou ali há 10 anos atrás a implantar centros de inovação pelo Estado. E foi uma operação com grande volume de recurso, né? Foi feito um financiamento com o BNDES. Hoje a gente está com 9 centros em operação, 6 em implantação e todos eles estão com resultados positivos e impactando na economia das suas regiões. No guia 2, a gente traz um passo a passo, que é esses 25 passos para implantar o centro de inovação. Claro, a gente resumiu aqui, né, em 25 etapas. Que começa desde constituir um comitê para implantar isso, trazendo a tríplice hélice da região, minimamente, né? Alguns centros trouxeram 4 ou 5 hélices para trabalhar ali, né? Então, iniciativa privada, poder público e as instituições de ensino, alguns deles trouxeram também a sociedade civil e outros atores. E aí também, aqui a gente vai preparando, né, esse ambiente para receber esse prédio, porque a inovação, a gente defende que não é o prédio, né, que vai inovar naquela região, são as pessoas por meio daquele ecossistema. E aí aqui a gente vai ter toda a orientação de como tem que ser a instituição gestora daquele prédio, como é que tem que ser a relação jurídica entre ela e a prefeitura, que é a detentora do edifício, enfim, isso dentro desses 25 passos. Se vocês quiserem, depois eu volto aqui um pouquinho para falar mais deles. E aí, pensando em política de inovação, a gente tem que olhar que a história das nossas leis de inovação ela é bem recente. A primeira lei brasileira ela é de 2004 e ela previa ali uma série de esforços para conseguir levar a pesquisa que estava sendo desenvolvida na universidade para o setor produtivo.
ela funcionou e teve vários gargalos nisso, porque ela ainda era muito burocrática. A prestação de conta dos projetos era semelhante à prestação de contas de outros tipos de convênio que o poder público faz, sendo que geralmente na pesquisa a gente tem um grau de incerteza muito grande, né? Então precisava ter uma série de mudanças no nosso arcabouço jurídico, e isso aí pressionou para que lá em 2015 a gente tivesse a emenda constitucional 2015, 85 de 2015, e essa emenda ela foi um marco bem importante, porque ela também incluiu, dentro do debate da política de inovação, estados, Distrito Federal e município. Então, a partir dessa emenda constitucional, os municípios também passaram a poder legislar sobre inovação em concorrência aí com os outros entes, né? E aí, no marco federal ali de 2016, a Lei 13.243, ela faz um monte de alteração na Lei de 2004 e ela prevê estimular esses ambientes cooperativos, né? Que então a gente consiga trabalhar com o poder público, com a empresa, com as instituições de ensino, com as ICTs, para desenvolver novos negócios, e isso aí também por meio de programas de pré-incubação, incubação, montar uma incubadora, um parque tecnológico. E aí, dentro da lei de 2016, ela basicamente se divide ali em 4 capítulos principais. O primeiro, estímulo à construção de ambientes especializados e cooperativos de inovação. A partir dessa lei, o município ele pode instituir uma incubadora naquele município, pode construir ela, conceder para um privado fazer a gestão, pode fazer parcerias com outras instituições também para desenvolver a região. No segundo capítulo, ela traz mais forte a participação das ICTs no processo de inovação. Para quem não conhece o termo, ICTs são as instituições de ciência, tecnologia e inovação. Elas podem ser instituições públicas, né, criadas pelo governo, como a Universidade Federal aqui do Paraná, uma ICT, ou ela pode ser também um instituto de pesquisa, Instituto Butantan, outro nesse sentido, ou também privada. Então, um exemplo clássico que a gente tem em Santa Catarina é a Fundação CERT, que é a fundação que criou, por exemplo, o programa Centelha, o Sinapse da Inovação. Ela é uma fundação privada, sem fins lucrativos, com a finalidade de pesquisa, desenvolvimento de negócios. Então, ela é também uma ICT. E a lei, ela traz aí algumas facilidades para a contratação de ICTs também por parte do poder público. E dentro do estímulo à inovação nas empresas, eu vou falar um pouquinho aqui depois para vocês, mas ela também traz possibilidades do município criar incentivos e programas que são importantes para alavancar as empresas da região, principalmente as inovadoras. E aí, por fim, uma coisa que também já veio herdada da última legislação, que é o estímulo ao inventor independente. Então, do município também ter programas para auxiliar digamos que o professor Pardal, que às vezes aparece, né, que é aquele cara que cria um monte de patente em casa, mas, na verdade, ele não cria patente, ele faz a invenção e não registra. E aí o município também tem a possibilidade de orientar essa pessoa a fazer o registro devido, né, da criação. E aí, dentro ali daquele primeiro capítulo dos ambientes, né, então, ela traz essas possibilidades para a constituição dos ambientes de inovação. Então, uma décima incubadora, uma pré-incubadora, que pode aí estar dentro, inclusive, do próprio prédio da prefeitura, né, e sendo gerido por uma associação, uma OS. Um exemplo aí que eu trouxe aqui de instituição é o Sapiens Park, né, um parque que foi instituído pelo governo de Santa Catarina. Ele é anterior à legislação, ele já está completando 20 anos. O Sapiens, para quem já foi para Florianópolis, ele fica no norte da ilha, em Canasvieiras. Ele já está aí num regime de ocupação que acelerou nos últimos anos e foi recentemente aí contemplado pelo edital da FINEP de parques, né, com 15 milhões, e que vai, com certeza, também dar mais um impulso para o desenvolvimento do parque, né? O parque ele tem esse plano aqui para expansão, mas eu acredito que não deve ter 5% dele ainda construído. Ele realmente ele demorou, né, para começar a florescer ali aqueles negócios. Contratação de ICT para realização de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, a lei nova, ela permite esse tipo de relação. Então, às vezes, o poder público pode contratar uma universidade para desenvolver um projeto já em parceria. A gente sabe que temos bons quadros dentro das universidades, dos IFES, pensando lá, mas aqui IFPR, né, o Instituto
Então, aquele lá para a gente é IFES, que eu já confundi. Mas que também tem uns bons quadros, né, de técnicos, professores, pesquisadores. Esse tipo de instrumento a gente vem usando bastante em Santa Catarina. A gente tem feito bastante projetos em parceria com a Universidade lá do Estado e também com o sistema CAF, que é o sistema das universidades comunitárias que tem em Santa Catarina, também para desenvolvimento aí de pesquisas, né, enfim. Quanto aqui à questão das empresas, né, eu vou tentar destacar o que é cada tipo de instrumento de uma forma bem resumida e que acho que fique mais simples, né. O governo ele pode aportar recurso na empresa a fundo perdido, né, então aquilo ali é a subvenção. Ela pega a empresa, como no Centelha, recebe o recurso, ela não tem que devolver, não é um financiamento. O Centelha ali, as empresas acabam recebendo, não lembro agora o valor, mas era em torno de 100 mil, né, que elas iam sendo aceleradas com aquele valor. O governo pode entrar também com a questão de financiamento, nisso a gente tem a FINEP, que também opera por alguns bancos, como o BRDE, enfim, outros bancos regionais. Participação societária também, a FINEP também atua nesse sentido, de determinadas empresas que colocam recurso, a FINEP fica com um percentual do equity daquela solução e já tem município que também está indo para esse caminho. Bônus tecnológico, né, também é outra forma que o Estado tem de incentivar a micro e pequena empresa. Encomenda tecnológica, o caso clássico da vacina, o Estado tem um desafio, precisa contratar uma solução que não sabe como contratar, ele utiliza essa possibilidade e isso também poderia cair para os municípios trabalharem. Incentivos fiscais, eu acho que esse é um dos temas que é bem forte quando a gente vai analisar as leis de inovação. No caso, por exemplo, de Florianópolis, eles fizeram uma espécie de uma lei Rouanet da inovação. Tu vai lá e apresenta o teu projeto, ganha uma carta de captação e capta dos contribuintes de ISS e IPTU dos municípios e paga o teu projeto para tu poder botar ele na rua. Então, assim, tem outros municípios que estão indo por esse caminho, outros são com outros tipos de incentivo fiscal, por exemplo, de baixar ou postergar, jogar para daqui a 2 anos tu começar a pagar o ISS e IPTU da instalação da tua empresa naquele município. E aí, claro que isso vira uma vantagem, um atrativo para tu conseguir trazer empresas aí de base tecnológica que sejam mais interessantes para a tua região. Enfim, concessão de bolsas, participação de fundos e constituição de fundos também. Aqui a gente também tem presente, aqui em Jacarezinho tem fundo, né, de inovação. Então, também que é essencial, né, para poder também pagar essa política que eu defendo a inovação como uma política de desenvolvimento, não só aquela política que é voltada só para gerar startup, não, ela realmente impacta em tudo que está naquela volta. E aí alguns exemplos de programas que trabalham com isso. Claro, né, a FINEP é uma grande incentivadora ali de subvenção, edital de financiamento, faz o Tecnova, né, que acaba sendo projetos inovadores em empresas que já estão mais estabelecidas. O Centelha, voltado para startup, operado também aí pela Fundação Araucária. Em Minas, a gente tem um programa bem legal chamado CID, que eles também colocam dinheiro para acelerar empresas. Santa Catarina lançou o programa Nascer, que é um programa de pré-incubação em âmbito estadual também, rodando em todas as cidades dos centros de inovação, preparando esses ecossistemas para que quando o centro abrisse as portas não tivesse deserto, né, os editais de ocupação. E aí um outro exemplo que eu achei bacana é o pessoal do turismo recorrendo à inovação para também acelerar projetos inovadores do turismo. Então, eles estão fomentando aí as Turistec também, por meio de editais aí de subvenção. E aí, o que mais vem aparecendo, né? A constituição de conselhos. Então, muitos dos municípios estão trabalhando para articular suas hélices aí da inovação por meio do conselho. Então, instituindo, geralmente, né, o presidente, o secretário do conselho, um fundo que esse conselho fiscaliza e pode ali orientar aonde aplicar recursos naquela região. Sandbox regulatório, esse veio pelo marco legal das startups, né? Tá super em alta agora, todo mundo querendo testar e prototipar a solução para cidades inteligentes a partir desse instrumento que o marco legal trouxe. Ali eu botei uma foto de Curitiba, porque eu sei que eles já regulamentaram isso, eu não sei como é que está a operação, mas eu sei que eles já regulamentaram, se alguém até souber depois para contar um pouquinho mais.
Formação profissional, isso aí também é essencial. Aí eu botei uma foto do Porto Digital, que fica lá em Recife, e eles praticamente revolucionaram o distrito de Recife, revitalizaram ele. Nossa, o que é isso? É chuva? Olha, eu tava um sol, né? E agora... Mas, então, em Recife, eles acabaram também potencializando ali muito por meio dessa formação profissional. Revitalizaram aquela região toda, que era uma região até perigosa, né? Ali de Recife. E o Paraná, né? Deixa eu só esperar um pouquinho. Um minuto para a chuva. Mas aqui a gente tem um mapeamento que foi feito no ano passado, se eu não me engano, eram 33 leis de inovação que já tinham nos municípios aqui do Paraná. E o que eu acho interessante de ver? Que município que não tem lei, consultar para ver o que os outros já estão fazendo, o que deu certo, o que deu errado. E também para ver se a sua lei não está anterior à legislação federal. Porque a legislação federal abriu muito mais possibilidade, eu acho que isso é importantíssimo. E aí, o que eu daria de dica também, né? Apenas criar a lei não vai criar uma política de inovação. Dá para ouvir, pessoal? É necessário envolver essas hélices, né? Como eu disse, a inovação ela vai requerer mais do que uma norma, mas um ambiente que concentre aí os atores, os elementos que se encontrem, que formem as conexões importantes para a inovação. Constituir um comitê, aqui eu botei como se fosse até muito mais hélices, né, para a pessoa também ver o que tem de liderança naquela região, que possa aí tomar frente, puxar ser um grande animador, né, desse ecossistema. A gente tem alguns casos lá que foi a universidade que puxou o ecossistema, ou foi a prefeitura, a associação empresarial, enfim. Cada modelo de centro de inovação a gente acabou enfrentando uma situação diferente. Capacitar esse comitê, né, com base nas leis, nessas políticas, possibilidades de políticas que estão sendo vistas aí em outras cidades, né? Conhecer também um pouco mais sobre essa questão de ecossistemas. Eu acho que o Sebrae utiliza ali aquela metodologia que é muito bacana, que é bem comparativa, né, entre os municípios. Eu acho bem interessante também. Definir, então, o que vai ser criado, né, a partir desse comitê para se pensar numa lei, uma política, né? Se vai ser só uma lei, um decreto, que tipo de instruções ou outras normas vão botar, que instrumentos, vamos criar um ambiente de inovação ou não, qual ambiente, vamos criar um sistema, né, que você já tem isso mais consolidado, vamos ter fundo, incentivo, se precisa ter fundo, geralmente no município tem que passar pela Secretaria da Fazenda para aprovar, então assim, tem toda uma série de ritos que às vezes a gente acha que é só chegar com a minuta pronta lá do município, apresentar e vai passar, e não, tem todo como é que eu posso dizer, um jogo por trás ali que tem que também tem uma burocracia, mas também tem um convencimento, né? Tem que ir lá conversar com o secretário da Fazenda, com o prefeito tem que estar motivado a isso também. O que mais que eu botei aqui para vocês? Elaboração da minuta, logicamente, né? Então, e documentar todo esse processo. Isso é importante, as atas de reuniões têm que estar documentadas para botar isso dentro do processo, tornar ele mais transparente, né? E aí depois enfrentar toda a questão do processo legislativo, né? Enviar isso para a Câmara de Vereadores e acompanhando o processo, enfim, todas as datas e os prazos legais para isso. E aí, claro, também a gente não pode esquecer de comunicar isso, todo esse movimento do início ao fim. Se a gente quer trazer novos parceiros, se quer que isso ganhe força na região, eu acho que não tem como fazer isso sem ter uma boa estratégia de comunicação. E aí, inspirações para a gente pensar, enfim, refletir também quando vai pensar em inovação. Florianópolis eu botei aqui, né, de destino turístico à capital da tecnologia e da inovação. Eu estava até conversando com a Rúbia antes. Floripa, geralmente as pessoas ligavam muito mais a uma cidade turística ou de serviço público, e isso mudou recentemente. Até 2008, por ali, 2010, o maior arrecadador de ISS do município era o turismo. Eis que ali, para 2013, a parte de tecnologia começou a superar. E hoje, para cada R$1 que entra no turismo, entram 3 na tecnologia. Então, assim, a cidade virou a chave totalmente. Eu acho que não tem mais volta assim, para Floripa, virou uma cidade que o potencial dela é a tecnologia. E aí, claro que isso aí tu soma uma série de questões, né? Tem gente que fala também do índice de boemidade das cidades. Uma cidade é muito boêmia, ela atrai um capital de criatividade, né? E Floripa tem uma característica também de boemia.
Floripa, atualmente, eles têm uma rede municipal de centros de inovação, que ela é operada pela ACAT. A ACAT, eu não sei se vocês conhecem, mas é a Associação Catarinense de Tecnologia. Era uma associação que começou pelos empresários de tecnologia, montaram uma incubadora dentro, a associação foi se desenvolvendo e, recentemente, está com uma série de centros em Florianópolis e também por todo o estado. Eles fazem também programas aí como Living Lab, né? Essa questão de testar tecnologia para a cidade, incubação, One Stop Shop, que é o que a gente chama de a porta de entrada para o empreendedor inovador, né? O centro de inovação funcionar como esse local que o empreendedor inovador use de referência, né? Então, ele tem dúvida sobre propriedade intelectual, ele vai no centro de inovação, tem dúvida sobre programas de ideação, incubação, como é que ele pode trabalhar com inovação aberta com uma outra empresa e o centro ter as respostas para isso. Então, o centro ser essa figura de one-stop shop. E aí, o que a gente vai vendo depois de matérias é que Floripa está cada vez intensificando mais, né? E, inclusive, pelos dados ali da Associação Brasileira de Startup, a maior densidade de startup do país está em Florianópolis, né? Não a maior quantidade, que daí realmente São Paulo é um outro país, não dá para competir. Santa Rita do Sapucaí, né, uma cidade de 40 mil habitantes em Minas. Eu não sei se vocês conhecem também esse case, mas foi muito investido ali em informação tecnológica e aí processamento também de dados. Ali foi desenvolvido o chip do passaporte, todo feito ali, e também mudou a cara da cidade, que era uma cidade que era exportadora de café, para hoje trabalhar muito a parte da tecnologia. Luzerna, esse caso eu visitei semana passada, aí eu achei interessante trazer. Luzerna é uma cidade de 7 mil habitantes. Um prefeito, lá uns 10, 12 anos atrás, resolveu abrir uma incubadora na cidade. Uma cidade de 7 mil habitantes. Mas, por sinal, deu super certo. A incubadora fica dentro de um antigo seminário, né, de padres que tinham ali, e já saiu um monte de tecnologia de ponta dali. Quando tem edital do Centelha, sempre tem gente de Luzerna que é selecionada, então assim, virou um case super de referência, porque é um município muito pequeno, que eu acho que também acaba se encontrando aqui também no Paraná. Em Lages, é o nosso primeiro filho do governo do estado, foi o primeiro centro de inovação construído, ele foi inaugurado em 2016. A gente teve uma dificuldade enorme para que esse centro fosse populado, porque Lages, para quem não sabe, fica na Serra Catarinense, é uma região com IDH baixo. A gente não tinha um ecossistema muito formado quando foi construído o prédio, né? Foi mais pensado ali no hardware do que no software na época. E aí, então, foram analisados vários editais, né? Como é que era para fazer o edital de incubação, vamos ver como é que funciona fora do Brasil, vamos pegar os melhores. Eis que abriram vários editais e não tinha empresa, as empresas nem se cadastravam lá para entrar no centro. Aí a gente, então, aprendeu uma coisa bem importante com Lages, começar pelos programas de pré-incubação. Então, começamos a rodar um monte de programa de pré-incubação lá, e aí hoje, Lages, agora em 2021, vou mudar a frase para ficar mais impactante. Em 2014, o governo do estado repassou para eles cerca de 5 milhões para construir esse prédio, em 2014. Em 2021, a arrecadação de ISS de tecnologia no município foi de 6 milhões. Só das empresas, não é nem da tecnologia geral, é só das empresas que estavam dentro do centro, ou vinculadas ao centro, ou era uma das mantenedoras, enfim. Mas praticamente já pagou o prédio, né? Porque também em 2020 foi 5 milhões, 2019 também foi um valor positivo, e a gente considera um case hoje de sucesso, que era uma coisa que tinha patinado no início, né? Videira, também ali perto de Luzerna, é um outro que eu acho interessante de ressaltar. Videira é próximo a Joaçaba. Joaçaba estava tendo a construção de um prédio, mais ou menos como esse. E aí o prefeito de Videira chega lá no governo e fala: eu quero um prédio igual ao de Joaçaba, porque é município perto do meu, eu quero um prédio igual, que eu também quero trabalhar com inovação, que a minha cidade aqui é onde ficava a Sadia. Se a Sadia fechar aqui, todo mundo vai ser demitido, vai ficar todo mundo sem emprego, aquele desespero, porque depende só, basicamente, de uma empresa a economia da cidade. A gente falou para o prefeito: não, tu não quer um centro de inovação, tu quer, na verdade, trabalhar a política de inovação. A gente não tem mais dinheiro para construir prédio novo, mas tu pode voltar e tentar adequar algum espaço de Videira para receber um centro de inovação. O prefeito voltou, super empolgado,
ele lembrou que ele tinha uma rodoviária que estava em construção, que estava superdimensionada para o tamanho da cidade, que ele tinha herdado da gestão passada, e fez uma audiência pública e transformou metade da rodoviária no Centro de Inovação de Videira, e aí a gente incluiu na rede de centros. E aí a gente gosta até de brincar também, quando a gente vai apresentar esse case, porque em Paris tem um centro de inovação que é muito famoso, que ele fica dentro de uma estação ferroviária, que eles chamam de Station F. Então, a gente tem o nosso Station F aqui também, que é dentro da rodoviária ali em Videira. E, assim, foi o primeiro centro a receber o programa de pré-incubação do Estado e já está ali, dos pré-incubados que saíram do programa, já tem alguns que estão dentro da incubadora. Ela foi inaugurada em 2020, né, no meio da pandemia. Esse aqui é um outro modelo que foi utilizado. Esse prédio ele fica dentro do Perini Business Park. É o maior complexo parque industrial da América Latina, uma coisa gigante esse parque. Fica em Joinville. Ele concentra, se eu não me engano, é de 3% a 4% do PIB do estado de Santa Catarina está dentro daquele parque. E aí eles construíram um centro de inovação. Claro que eles fizeram esse prédio, que é muito maior do que o nosso, eu acho que em 6 ou 7 meses, enquanto a gente demorou 5 ou 6 anos para construir, porque todo o desafio do poder público, né, de conseguir colocar um prédio. Mas em Joinville, ao invés de a gente construir, foi muito mais inteligente. Foi credenciado esse centro à rede estadual, desde que ele cumprisse o que os outros centros têm que cumprir, e o dinheiro que seria gasto para construir um prédio em Joinville foi investido no ecossistema e não na obra, porque já era um município que já tinha uma infraestrutura. Florianópolis, a mesma coisa. A gente não construiu um centro em Floripa, porque a CAT já tinha 4 pela cidade. Não fazia sentido tu tá concorrendo, né, com eles. E aí, o que os centros, no caso de Santa Catarina, o que eles têm que olhar, né? A gente tem esse metamodelo, vou fazer aqui que está mais perto, e ele trabalha com todas as funções que o centro de inovação tem que trabalhar. Então, desde a governança daquele ecossistema, trabalhar e coordenar os atores, articular eles, mapear o que tem naquele ecossistema, a questão de informação, o one-stop shop, que eu tinha mencionado antes, eventos, agenda única. E aí o centro ele tem que ofertar ou estar conectado a quem oferta. Um coworking, pré-incubadora, incubadora física e virtual, aceleradora, escaladora, que era um termo que estava bem alta aí uns anos atrás, hoje até que não tanto, espaço maker, propriedade intelectual, transferência tecnológica, enfim, todos esses habitats e serviços, funções que o centro pode auxiliar o empreendedor. Formação de talentos, acesso a capital também, atração de investimentos para aquela região. Assim, pensar, a política de inovação tem uma potencialidade de atrair investimentos. Pode ver que o Sapiens Park recebeu agora recentemente um investimento grande da JBS, que vai construir um centro de inovação ali também. Então, tudo isso é importante para o centro trabalhar. Trabalhar também a vocação daquela região, que a gente chama aqui de especialização inteligente, a conexão internacional com outros ambientes, fazer projetos em conjunto, isso já está acontecendo também em Santa Catarina, projetos do agro entre Chapecó e uma cidade da Bélgica e coisas nesse sentido. Desenvolvimento urbano, né? Então, tentar ali desenvolver soluções que realmente impactem positivamente na vida do cidadão, que resolvam um problema, um desafio que ele tem ali na cidade. E aí a última função, que é uma que a gente também agora deu muita prioridade depois da pandemia, que é a função comunidade, trabalhar inovação social, trabalhar empreendedorismo com os projetos sociais, na área da assistência social também, e tem dado um resultado bem interessante ali no estado. E a gente defende muito essa máxima, né, que a conexão é o combustível máximo da inovação, eu acho que isso é inegável, e o centro é esse espaço para permitir as conexões entre todo mundo com todo mundo, né? E eu vejo que o município criar uma política de inovação também não pode perder esse foco, né? De não criar uma coisa que seja o município o dono ou a associação empresarial, não, tem que ser uma coisa realmente colaborativa. Gente, eu não sei quanto tempo que eu falei, se eu estourei o tempo ou não, mas era mais ou menos isso que eu ia falar. Eu deixei aqui um último slide para quem quiser depois acessar esses materiais que tem ali, que o governo, a gente deixa eles todos públicos, bastante estado e outros municípios já usam. Todo esse guia de implantação, o passo a passo, tudo tem aí disponível também no site. E era mais ou menos isso, agora vamos ficar para as perguntas. Um pouquinho.
O Guilherme fez um intensivão aqui para nós. Ele vai deixar a apresentação conosco. Acredito que vai nos auxiliar bastante. Vai deixar o material também impresso, né? E é bem interessante, e agora a gente abre a palavra para quem quiser fazer algum questionamento. E o Valmir ali já levantou a mão. Mas a gente conversava o quanto nós temos situações em comum, né? Santa Catarina com cidades pequenas, como as nossas, as dificuldades no início, né, de todos os trabalhos, a questão de se iniciar com programas de pré-incubação, aqui é isso que está ocorrendo. Inclusive, Guilherme, nós estamos aqui com a presença do professor Hugo, que é o presidente do Sistema Regional de Inovação. Aqui, praticamente a totalidade das pessoas que estão conosco participam do Sistema Regional de Inovação. Temos também a coordenadora do CDTI e os representantes da Prefeitura de Santo Antônio da Platina, que recentemente inauguraram o nosso primeiro programa de pré-incubação. Então, é muito importante a sua presença e a tua fala, e certamente temos aí alguns questionamentos. Por favor, Valmir. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Guilherme. A minha pergunta vai no seguinte sentido. O estado de Santa Catarina, reconhecidamente, é um estado bastante industrializado, né? Em razão disso, tem um PIB muito grande, né? Diferente de outros estados. Você acredita que esse processo de transformação, digamos, do estado, tá? Nesses 10 anos que você disse, né? Virando essa chave do turismo aí para a tecnologia, está intimamente ligado? Existia essa necessidade em razão do processo de industrialização do Estado? Obrigado pela pergunta, Valmir. Assim, a questão ali que eu falei do turismo era só específico de Florianópolis, né? Aquela mudança ali. Mas assim, a política ela é recente, né? Essa política de 10 anos que começou a implantação foi realmente uma... Eu vejo hoje como uma pessoa que foi muito visionária de implantar equipamentos, construir prédios, né? Mesmo pelo Estado. Mas eu vejo também que a industrialização de Santa Catarina ela tem uma outra explicação, né? A gente teve toda essa questão da colonização, assim como vocês, né? Muito alemão, italiano, e desde o início assim é muito forte a presença do associativismo em Santa Catarina, essa relação de o que chama de capital social, né? Que é essa montoeira de associação, formas como as pessoas, os empreendedores se organizam. Para ter uma noção, o principal recorte territorial que a gente tem no Estado são as associações municipais, que é o mais antigo, o mais orgânico que aconteceu, e não é a divisão do IBGE ou outro tipo de divisão de bacia hidrográfica, coisa nesse sentido, não, é da associação de município. E aí, quando a gente pensa muito nessa questão do associativismo, tem alguns autores que fazem aquelas comparações, né, com a Itália, né, que a Itália do Norte era desenvolvida, do Sul não, porque a do Norte tinha mais presença desse capital social. E é o que muita gente acaba justificando, dizendo por que Santa Catarina se desenvolveu tanto em função do que a gente herdou historicamente dessa cultura. Em paralelo, o que a gente tem também, né, a gente tem empresas ali muito grandes, né, como a VEG, ou aquelas empresas em Joinville, que são enormes e que realmente também impulsionam a economia ali do Estado. Quando a gente vai olhar a questão industrial, é muito forte no norte do estado, talvez ali um pouco para o sul, indústria de plástico, alguma coisa assim. E Florianópolis, Blumenau, tem muito forte indústria de software. Blumenau também é indústria têxtil. Então, assim, é complicado a gente achar uma resposta única para explicar o porquê que Santa Catarina industrializou, né? Mas ela é muito vocacionada regionalmente. Assim, cada região tem uma vocação muito clara. O Oeste é muito forte o agro, mas também agora está indo para a questão de tecnologia, né? Não sei se eu te respondi a tua pergunta, mas eu vejo que são vários fatores, não só essa política, né? Legal, obrigado. Pessoal, temos ainda uns 10 minutinhos aqui. Alguém mais gostaria
de fazer alguma pergunta ao Guilherme? Enquanto o pessoal está pensando se vai fazer uma pergunta, eu gostaria, Guilherme, que você nos passasse uma noção da questão da inovação nos municípios, né? Iniciando agora, você comentava que em Santa Catarina começou com o físico, os centros de inovação, né? Tendo lá os totens da inovação e a dificuldade depois do relacionamento e de criar os colegiados e as governanças. Na nossa região é o contrário. Nós temos o relacionamento, nós temos as governanças e faltam esses totens físicos, né? O que você diria aos representantes dos vários municípios que estão aqui presentes e também estão online, te assistindo e te ouvindo agora? Eu ia começar com uma frase: a inovação não é obra, mas ela também é obra, né? Quando a gente vai ver uma cidade no interior em que foi lá e foi construído um prédio, aquilo ali é muito imponente, né? E acaba sendo ali um marco que vai realmente reunir em torno daquele centro a universidade da região, a associação empresarial, o poder público. E o governo foi muito cuidadoso, assim, acompanhando assim, agora tudo o que aconteceu, em instituir, no momento em que foram selecionados os municípios para receberem aquelas obras, instituir comitês de implantação. Então, esses comitês tinham que ter a representação das hélices da região e eles iam acompanhar desde a fiscalização da obra também, já ir trabalhando em eventos na região, trabalhando o ecossistema. E aí, o que a gente começou a fazer recentemente, mesmo onde o centro não está pronto, eles tinham direito a 2 bolsistas da FAPESC para começar a trabalhar também naquele ecossistema, mapear o que tinha, já ir produzindo evento, acompanhando os programas de pré-incubação, incubação da região. Além disso, eles puderam começar a acessar recursos que eram específicos para os centros de inovação. Então, os centros que fazem parte dessa rede estadual acessam esses recursos da FAPESC, é tudo muito articulado ali, né, dentro do próprio governo, e acaba sendo um atrativo para o pessoal também querer entrar nessa rede, né? E aí vira um ganha-ganha ali para todo mundo, né? Outra coisa que a gente deixa bem claro é assim, o município ele quer o centro, mas ele sabe que depois aquela conta não é do Estado, né? Porque o Estado vai lá, constrói aquele prédio dentro de um terreno do município e depois sai, né? Aquilo ali é para gestão depois de área do município. Por isso que não dava assim, quando foram selecionados os municípios para inserir, tinham que já ter um ecossistema mais interessante, mais maduro, porque para o município poder absorver também a eventual despesa. Isso era uma dor de cabeça que a gente tinha, porque até 2018 a gente tinha 2 centros inaugurados, que era Lages e Jaraguá do Sul. Lages já estava operando, Jaraguá do Sul, por incrível que pareça, estava patinando. O centro meio vazio, tu entrava lá, parecia que não tinha nem empresa dentro direito. Quando mudou a gestão do centro, aí começou a ter uma mudança ali. Não sei o que tinha ali antes, né? A mentalidade que estava antes no centro, mas depois entrou o centro de P&D da VEG, foi para dentro do centro. Ela já comprou 3 ou 4 startups que estavam ali, aí começou todo o movimento e aí hoje o que a gente vê, né? Que os centros eles já estão gerando receita própria a partir desses serviços que eles ofertam e dependendo muito menos do poder público. O centro de Blumenau, o último número que a gente teve, do total do orçamento deles era 30% que vinha da prefeitura, o restante era tudo em função de aluguel de espaço, aluguel do café, era uma propaganda da Hering que estava no Totem, que estava não sei onde, então também foram super empreendedores para poder gerar recurso, receita a partir daquele edifício, né? Você, então, recomendaria, independentemente do tamanho do município, que se investisse, você mesmo colocou que é uma política, né, de investimento empreendedora em programas, em ativos, sim, em hábitats de inovação. Sim, com certeza. E eu acho que tem que ser pensada essa governança, como mencionasse, né? Para o habitat não ser só da prefeitura, eu acho que ele tem que ser do ecossistema, né? E pensar nessa governança de uma forma que ela funcione. Tem que trazer a universidade tem um papel importantíssimo no processo inteiro.
Tem muita pesquisa boa sendo feita na universidade, às vezes a gente não consegue conectar isso com a iniciativa privada, e eu acho que esse é o momento de conseguir articular isso, né, também. E pensar também, principalmente na formação dos talentos que a gente vai ter agora em diante, ou a gente vai estar cada vez alargando mais a nossa distância dos países mais desenvolvidos, né? Não. Mais alguma pergunta? Por favor, Hugo. Eu tenho várias, na verdade. A gente podia ficar o resto da tarde aqui, mas não vão deixar, né? Ainda na linha do que a Rúbia falou, né? A gente tem aqui, a maior parte das pessoas aqui estão ligadas de uma forma ou de outra aos ecossistemas e tem trabalhado nisso bastante, né? E quando a gente vê aquele quadrinho que você mostrou com uma historinha linear, né? Começa aqui, vem aqui, né? Bem lá no começo. Quando a gente vê aquele quadrinho bem linear... Aí, volta. Aí. Passo a passo. Quando a gente vai vendo assim, né, o quadrinho linear fica muito bonitinho assim, mas na vida real o que está acontecendo é que você tem que incentivar startups. E se você incentivar startup, mas não tiver investidor, também não adianta. E se não criar cultura da inovação, não tem startup. Pô, mas agora eu tenho startup, tenho investidor, mas puta, eu tenho que ter também um lugar de colocar essas startups agora. Precisa ter para incubadora, É isso mesmo? Acontece as coisas todas ao mesmo tempo? É a loucura, né? Acho que trabalhar com inovação, tu vê acontecendo tudo ao mesmo tempo e são muitas frentes, né, para poder trabalhar. Aqui, esse passo a passo, ele era bem específico para o comitê de implantação, né, como uma instrução de trabalho para a gente poder padronizar, porque a gente tinha 15 em implantação, a gente não queria que cada um corresse por um modelo totalmente diferente. E no fim, todos eles seguiram os passos e estão todos aí operando. E uma coisa que a gente sempre deixou bem claro é que tinha que prever na lei a criação do centro, porque o centro tem que ser um instrumento público de desenvolvimento, ele é um equipamento de desenvolvimento econômico. Então, prever ele na lei, fazer a concessão dele, não é bem o termo, mas conseguir passar a gestão dele para uma outra instituição fazer. A gente recomendou isso para todos eles, que a gestão fosse feita preferencialmente por uma associação privada, sem fins lucrativos, com a qualificação de OS para facilitar repasse público. Todos os centros obedeceram isso? Não. A gente deixou esse ponto, a gente deixou aberto. Então, por exemplo, Videira é a próprio município, já que o prefeito foi lá e dividiu a rodoviária no meio para fazer o centro de inovação, é a própria prefeitura que está tocando o centro. Mas eles sabem que isso tem seus prós e contras, porque também quebra uma maçaneta no centro, a gente sabe a burocracia que é para poder trocar a maçaneta. E aí, assim, mas a maior parte está indo para essa questão de criar mesmo uma instituição para ser a gestora, né? Obrigado. Mais alguém? Alguma pergunta? Talvez uma dica para a gente conseguir promover essa cultura de inovação, que eu acho que é o mais difícil, né? Lá em Bandeirantes a gente fez as reuniões, a gente participa, a gente conversa. Está na época de rever a lei, né, Rúbia? Mas parece, assim, que não tem a vontade realmente de fazer acontecer, sabe? Eu acho que o problema da questão de prefeitura é que a gente pensa muito em 4 anos, né? Então, e pelo que você falou, a gente tem que acreditar daqui 10, daqui 20 anos. Então, como incentivar essa cultura da inovação? Não, com certeza é longo prazo, né? Florianópolis ali é o que é hoje, não foi assim a partir de 2008, 2013, né? Florianópolis tem uma história já desde a criação da Universidade Federal, Fundação CERT, a CAT, tem toda uma série de equipamentos que foram sendo criados e movimentando aquele ecossistema. O que eu vejo assim como uma dica é que tem que apresentar isso aqui para um prefeito e dizer assim, é inovar ou morrer, vai ficar naquela plataforma lá do início da palestra, sabe? Porque se tu não movimentar aquilo ali, o poder público tem esse poder de indutor da economia, né, ali na região. E eu vejo que é muito a partir disso da sensibilização, também trazer os empresários, né? Eu acho que, às vezes, a instituição de ensino, quando vai lá falar com o prefeito, às vezes, talvez o prefeito não dê tanta importância quanto chega o poder econômico mesmo da cidade, ali querendo um novo caminho, uma nova guinada, né, da matriz econômica daquela região. E eu acho que é muito isso, pegar os cases e tentar ir trabalhando, começar pequeno, talvez, né? Uma pré-incubadora, daqui a pouco começa a ter projetos mais maduros, pega um espaço e faz um retrofit ali, cria uma incubadora, às vezes com menos espaço ainda, e vai
crescendo, né? Não. Pessoal, nós estamos praticamente terminando, né, o nosso segundo encontro dos Habitats de Inovação. O Guilherme Murara esteve aqui conosco e já foi uma premonição dele, porque ele disse que era o terceiro encontro. Então ele já se convidou para o nosso terceiro encontro e certamente com mais tempo, Sim. com mais condições para que a gente possa debater, né, e colocar as ideias e as possibilidades, né, muito mais próximas de todos nós. Eu gostaria que o Guilherme se despedisse. E, ao se despedir, Guilherme, nós aqui somos um território, né, de 29 municípios. Nós tivemos recentemente uma reunião dos comitês gestores, em que tivemos representantes de 24 municípios. Hoje nós temos 12 municípios integrados ao Sistema Regional de Inovação e acreditamos que teremos muito mais o ano que vem e assim em diante. E eu gostaria que você passasse uma mensagem da importância da inovação na vida das pessoas, no futuro e no presente. Olha, eu não preparei nada assim de uma mensagem final, mas eu vejo que eu apontaria para um prédio desse como um centro de inovação, uma incubadora, e mostraria para um jovem e diria, tem que olhar para ali, porque é ali que tu vai trabalhar amanhã. Eu acho que assim, tem que colocar isso na mente, né? Pensar que ali que a gente vai estar desenvolvendo as novas profissões, o empreendedorismo para poder desenvolver ainda mais o Estado, né? Fazer essa guinada da matriz econômica, nos tornar mais eficiente, mesmo que seja para procurar soluções para tornar o agro mais eficiente, continuar vendendo commodity, mas fazer isso de uma forma eficiente, ser mais competitivo, aplicar a tecnologia também naquilo que a gente tem. Eu achei super bacana que ali tem um monte de indicação geográfica, né, de coisas daqui da região. E essa preocupação já é importante desde o início, né? Se preocupar também com a propriedade intelectual. Enfim, gente, eu desejo aí também sucesso. Espero que essa palestra aí tenha sensibilizado, tenha trazido algum aprendizado, alguma coisa que a gente possa colaborar com vocês, né? Muito obrigada. Estamos encerrando, então, o nosso segundo encontro dos Habitats do Norte Pioneiro.